pela presença. O palco é seu, fique à Valeu. vontade. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Olá, que bom estar aqui com vocês hoje, nesse calorzinho. Deixa eu me entender aqui, tá bom, tempo, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o André Carvalhal, Carvalhando ali nas redes sociais. Eu sou escritor, consultor, trabalho com comunicação, com marketing e sustentabilidade já há algum tempo. E algum tempo, né, de um tempo para cá também eu tenho desenvolvido o meu canal ali no Instagram, o Carvalhando, criando conteúdo para marcas, para mim, para as pessoas e tal. E o que eu vou falar com vocês aqui hoje é meio que uma mistura de estudo, tem muito a ver com o meu livro mais recente que eu acabei de lançar, que ele se chama Como Deixar a Sua Marca no Mundo. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês uma coisa, que sempre que eu venho me apresentar nos lugares, é meio injusto, porque eu falo da minha vida, todo mundo sai daqui sabendo um monte de coisa de mim e eu vou embora sem saber nada da vida de ninguém, né? Fica um monte de gente sentado aqui olhando para minha cara e é no mínimo injusto isso, né? Então, antes de começar a falar, eu fico logo ansioso para esse momento, eu queria pedir para vocês se apresentarem, para eu também conhecer vocês. Eu já vi as caras de pânico, o pessoal faz, ou aqui olhou para o lado com um olho desse tamanho. Obviamente, né, que não vai dar para pedir para todo mundo se apresentar, mas eu inventei uma brincadeira, que é um truque, na real, que eu vou contar até 3, vou falar já, e aí todo mundo vai gritar seu nome, eu vou fingir que escutei, e aí a gente finge que a gente se apresentou, tá? Mas, independentemente da brincadeira e de eu não escutar o nome de vocês, a intenção é para que na hora que vocês falarem o nome de vocês, vocês se colocarem aqui presente nesse momento, com o coração aberto, a cabeça, o ouvido, tudo aberto, para poder ouvir o que não só eu vou trazer, como todas as outras pessoas maravilhosas vão trazer para vocês aqui hoje, tá? Então é quando eu falar já, porque tem gente que queima na largada, então é 1, 2, 3 e já, e aí vocês fiquem à vontade para gritar, tá bom? Então, 1, 2, 3 e já. André. Gente, ninguém levantou o braço. Sempre tem uma pessoa que levanta o braço, eu amo, mas obrigado mesmo assim. Palmas, obrigado. A meia ela puxou palmas. Vamos lá, gente. Palmas, palmas. Bom, essa brincadeira é para mim também, porque eu subo no palco, eu fico super nervoso. Eu faço palestra quase toda semana, mas assim, realmente é sempre um desafio, né? Assim, é uma responsabilidade muito grande vir aqui e falar para vocês. Eu fico sempre pensando, meu Deus, o que eu vou falar que essas pessoas não sabem? E hoje é um desafio, né, ainda maior, porque eu tenho só 22 minutos agora para falar e eu falo a beça. Então, vamos lá, vamos começar. Esse nosso encontro de hoje, ele é muito inspirado nesse meu livro mais recente, que eu acabei de lançar, A Marca Imita a Vida, que ele fala sobre o processo de construção de uma marca. Então, para esse livro, eu entrevistei um monte de gente, criadores de internet, profissionais liberais, pessoas que estão se destacando na economia de creators e pessoas também que trabalham com outras coisas que não têm nada a ver com isso, né? Que não são criadores de conteúdo ou influenciadores, mas que usam da linguagem creator, né? Do entendimento de como estar na internet, de como criar conteúdo, fazer comunidade. Então, esse livro ele fala sobre todas essas coisas e eu fiz um resumão aqui para vocês. Para começar, para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente, né? Porque, enfim, o tempo é pouco, mas esse sou eu, feito por inteligência artificial. Primeira vez que eu criei lá naquele... Esqueci o nome agora. Esqueci. Mas, enfim, que a gente criava, né, o nosso avatar com inteligência artificial. Eu fiquei super emocionado, porque veio essa minha imagem vestido de astronauta. E quando eu era pequeno, eu sonhava em ser astronauta, eu falava isso para todo mundo. E depois eu descobri que todo homem que fazia ganhava um astronauta, toda mulher vinha uma fadinha. Eu até achei assim meio sexista, né? Não tinha uma mulher astronauta, um homem de fada, mas enfim, mas eu amei especialmente, apesar da bandeira dos Estados Unidos, porque de fato eu falava para as pessoas que eu queria ser astronauta. Mas eu nasci no Rio de Janeiro, no Meier, na Zona Norte, eu vim de uma família de classe média super baixa, assim, ninguém na minha família nunca nem tinha feito faculdade, né? Quem dirá sonhar em sair da Terra, né? Que era o que eu queria. Com o tempo, eu comecei a entender que, na verdade, o meu desejo era descobrir novos mundos, sair daquela realidade ali que eu vivia, que era uma realidade que não me agradava, né, com muitas restrições desde muito pequeno, mas com vontade de conhecer, de desbravar, e eu sempre fui muito generoso, isso é uma qualidade da minha família, e eu tinha sempre muita vontade de compartilhar com as pessoas aquilo que eu descobria, aquilo que eu aprendia. Né? Não me tornei astronauta, virei publicitário, também trabalho como professor, consultor e tal, várias coisas que têm a ver com compartilhar, e essa era uma característica que já estava ali dentro de mim desde que eu era pequeno. E aí eu comecei trabalhando com comunicação em agência, trabalhei em 2 grandes agências do Rio, depois saí, fui para a Farm, que é uma marca de moda carioca, fui diretor de marketing da Farm durante 10 anos, depois me associei ao Grupo Reserva, fui diretor criativo da Alma, que é uma marca de moda sustentável, que acabou no início da pandemia.
Mas tive muitos aprendizados, principalmente trabalhando com moda e com comunicação, que possibilitaram que hoje eu possa criar conteúdo, possa falar, possa palestrar e fazer várias coisas que eu faço. No meio da pandemia, como muitos de vocês, eu fiquei sem ter o que fazer, então eu escrevia, tinha já muitos livros publicados, ia fazer uma turnê internacional para divulgar meus livros, e a turnê foi cancelada, todas as minhas palestras, consultoria e tal, e aí eu comecei a criar conteúdo para o meu perfil, o Carvalhando. E foi, enfim, né, uma coisa muito surpreendente, até mesmo para mim. E durante o primeiro ano da pandemia eu ganhei mais de 300 mil seguidores e aquilo acabou virando um negócio, né? Assim, hoje quase que o principal negócio da minha vida. Nunca mais eu consegui voltar para o mercado, ter um emprego formal e tal, pela demanda, né, que a rede social me trouxe, e também todas as outras coisas que são, né, adjacentes e que eu vou falar para vocês, que é sobre livros, palestras e todas as outras coisas que acabam compondo, né, a minha renda hoje. E aí o meu convite para vocês aqui nesse curto espaço de tempo, embarcarem comigo nessa viagem, onde eu vou falar de um monte de coisas que talvez vocês não possam entender muito à primeira vista, não possam achar que não tem muito sentido, mas no final de tudo vai fazer sentido, tá? E aí eu vou começar falando com vocês sobre marca, porque esse nome está na capa do meu livro, né? Eu já falei algumas vezes essa palavra marca aqui hoje, e cada pessoa tem uma ideia, né? Tem um conceito do que é uma marca, né? Principalmente quem não trabalha com comunicação, né? Enfim, aqui tem pessoas de todas as áreas. E a forma que eu acho mais legal de explicar o que é uma marca é o trabalho desse casal. Ele é fotógrafo e ela é stylist, e eles se fotografaram diversas vezes com vários looks diferentes, assumindo várias personas diferentes. Ela produziu os looks, né, inventou os casais, e ele fotografou. E desde a primeira vez que eu vi esse trabalho, é um trabalho que se chama Couples, é uma série deles, eu comecei a pensar nesse trabalho como o processo de construção de marcas, né? Assim, para mim, cada um desses casais representa uma marca, né? Os acessórios, a atitude, a maquiagem, a roupa, tudo isso ajuda a construir a ideia, né, de quem é cada um desses casais. Se eles estivessem aqui com a gente, provavelmente vocês iam se identificar com um, com o outro, como é o nosso processo, né, de identificação com as marcas. Agora, o que eu acho muito bacana nisso é que houve uma intenção, né, por parte dela, eu acredito, né, que é a stylist, de criar essas personas, de criar esses casais. E, para mim, esse é o processo de construção de uma marca. A gente faz uma curadoria, a gente escolhe coisas que a gente acredita que tenham a ver com aquilo que a gente quer comunicar, né? E é a partir desse pacote de associações, né, dessa junção de coisas, né, que a gente vai, né, ali escolhendo, que a gente cria uma imagem e que a gente transmite para as pessoas a ideia de quem a gente é. Quando a gente fala de uma pessoa, a gente está falando exatamente isso, onde a roupa que a gente escolhe, a forma como a gente fala, né, enfim, as pessoas que a gente anda, o conteúdo que a gente compartilha, as nossas causas, os nossos valores, tudo isso ajuda a mostrar para as pessoas quem a gente é, né, e a deixar a nossa marca no mundo. Ah, beleza, talvez vocês já tenham ouvido falar disso, ou talvez isso não tenha sido novidade para vocês. Mas e aí, como que a gente constrói uma marca? Esse é um grande desafio, seja uma marca organizacional, e eu trabalhei com diversas na minha vida, desde Coca-Cola, Ambev, Suco do Bem, Ipanema, enfim, marcas de diversos segmentos que me trouxeram esse aprendizado de como aplicar essas técnicas para a construção de uma marca pessoal. E quem me ensinou sobre isso foi a revista ID, que é uma publicação de moda que fala sobre identidade, né, como o próprio nome diz. É uma revista que tem já mais de 40 anos, e há mais de 40 anos ela tem uma coisa especial que ela repete em todas as capas, e que talvez vocês já tenham percebido aqui, que a Rihanna está com o olho fechado, e o logo da revista, que está dentro daquela caixinha amarela, o ID, né, é um I e um D viradinho de lado, né, que parece um emoji, né, de fato é um emoji piscando o olho. E não é à toa que em todas as capas da revista, há mais de 40 anos, eles sempre apresentam uma pessoa com o olho fechado e com o olho aberto. Isso parte da filosofia, né, da crença principal dos criadores da revista, de que a construção de uma identidade única, de uma autenticidade, de uma identidade autêntica, se dá dessa forma, com um olho para dentro e um olho para fora. Então, um olho para o mundo, olhando, né, para o que está acontecendo, para os movimentos, para as tendências, e um outro olho para dentro, né, para o autoconhecimento, né, para a nossa história, para as nossas memórias e tal. Pode parecer muito simples falar sobre isso, mas é um puta rolê, como a Paty falou aqui antes. Né? Quem se conhece, né, é fácil se reinventar e tal, mas assim, é muito difícil. Né? O Jung, ele fala que a gente leva a vida inteira para descobrir quem a gente é, né, e às vezes a gente morre sem saber.
E a gente vive num mundo que estimula a gente o tempo inteiro a querer ser outra coisa, né, a fazer alguma coisa diferente de quem a gente é. Seja pela nossa condição, né, social, financeira, de classe, raça, gênero, que algumas vezes, né, dificulta que a gente possa exercer de fato aquilo que a gente tem como potência, aquilo que a gente gostaria de ser, mas também porque a gente, desde que nasce, a gente começa a nossa socialização, a gente recebe impactos e estímulos do nosso colega da escola, do irmão, da irmã mais velha, do pai e tal, e essas coisas elas vão afastando a gente de quem a gente é. E a revista ID me lembra muito sobre isso, né? Sobre a importância da gente olhar para dentro e da gente olhar para fora e promover esse cruzamento o tempo inteiro, de entender o que está rolando no mundo e o que eu posso fazer, o que tem a ver comigo. Essa é a principal forma de você conseguir criar alguma coisa que realmente seja única, alguma coisa que seja especial e que tenha sentido somente para você. E aí eu amo essa história, que é da revista Lola, que é a última edição dessa revista, foi uma revista brasileira, uma revista feminina, que a última capa foi essa capa com a Thaís Araújo, né, com tampando o olho. E aí eu, obviamente, não acho que eles pensaram, gente, a revista vai acabar, vamos copiar a ID. Né? Eu não acho que foi isso que rolou, mas quando você tem alguma coisa que é muito forte e que é muito reconhecível e que você, de fato, deixa uma marca, qualquer coisa que se aproxime daquilo que você faz, mesmo que não seja intencional, acaba reforçando a sua marca, acaba reforçando aquilo que você é. Como aconteceu no caso com a revista ID e como aconteceu comigo quando eu comecei a usar bigode, macacão, que as pessoas começaram a falar que eu era o Mário Bros ou o irmão do Mário Bros. Eu, gente, nunca vi o Mário Bros na minha vida, mas isso mostra pra gente o como as nossas escolhas mais, sei lá, aleatórias, né, como as mais impensadas, elas acabam criando, né, um significado para as pessoas. Como hoje que eu vim com esse colete combinando com a bolsa sem saber, né, a bolsa do brinde que vocês ganharam. Então a gente, né, faz essas escolhas no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta. Essa outra pessoa maravilhosa falou, André, não me mata, mas fiquei tentando analisar o uso da jardineira nesses últimos tempos para sua marca pessoal. Me veio uma vibe mista de artista plástico com Super Mario Bros. Na verdade, eu ganhei essa jaqueta de publi e eu comecei... Essa jaqueta não, essa jardineira, eu ganhei ela de publi e comecei a usar porque eu achei ela muito maneira. Então, isso vale para a gente pensar como nada é extremamente racional, né? E como tudo desperta uma resposta emocional nas pessoas. E como em tudo que a gente faz, seja a nossa roupa, o nosso conteúdo, aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente faz, como a todo momento a gente está criando significado e a gente está emitindo para as pessoas alguma mensagem, né? Alguma coisa que a gente quer fazer para o mundo. E aí existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que não pensam sobre isso e as pessoas que pensam estrategicamente sobre isso. E hoje em dia, principalmente com a internet, com as redes sociais, muitas dessas pessoas têm conseguido ganhar dinheiro e monetizar, né, com essa estratégia de construção. Tá, beleza. Né? Muito legal falar sobre isso, falar sobre você ser diferente e falar sobre você fazer alguma coisa que seja única e tal. Parece também muito óbvio, né? Parece que todo mundo faz isso, mas quando a gente olha para a internet, a gente vê exatamente o oposto disso. Eu não sei se vocês conhecem esse perfil, que se chama Shit Bloggers Post, que ele dedica o seu tempo a fazer print de pessoas que tiram fotos completamente iguais na internet. Então, essa primeira querida aqui fez uma foto do cabelo dela com rabo de cavalo, e aí outras milhões de meninas seguiram. Aqui embaixo parece um publi do Emily in Paris, mas não, foi alguém querendo, né, comer salaminhos e queijo assistindo Emily in Paris, e aí as outras, né, foram trocando por pipoca e tal, e, enfim, mas fazendo exatamente a mesma coisa. E isso é o que a gente faz no nosso dia a dia sem se dar conta. Eu vi um monte de gente com a cara assim, né, olhando para o lado, assim, as pessoas meio chocadas, mas a gente faz isso o dia inteiro sem perceber. E a própria lógica do algoritmo, a própria lógica da internet, ela estimula que a gente faça isso, porque existem as trends e todo mundo acha que tem que seguir as trends, né, para poder fazer as coisas, né, e para querer bombar, e de fato a gente bomba às vezes, né, seguindo uma trend ou outra, mas a trend, ela não vai fazer você construir marca, a trend não vai fazer você se diferenciar e você chegar ao ponto de atrair a atenção de uma grande marca, de ter um contrato, né, milionário, né, enfim, de ganhar dinheiro e, de fato, de viver fazendo isso. Mas, acima de tudo, isso não ajuda a construir quem você é, né, não ajuda a criar uma imagem de quem você é. Eu sempre fico muito chocado vendo isso. E eu amo que essa pessoa, né, tenho muita curiosidade de saber quem é. Ele marca as meninas nas fotos, eu acho muito ousado.
né? Então, é assim, eu não sei como elas não têm coragem, como elas não têm vontade de fechar o perfil, porque assim, sou eu, né? Depois disso, assim, eu tiro um sabático. Mas, de fato, assim, parece muito natural, as pessoas não têm mais vergonha de fazer isso, né? E óbvio que elas não estão cometendo nenhum crime, né? Assim, elas só estão perdendo a oportunidade de serem elas mesmas, né? De fazerem alguma coisa muito incrível, né? E de deixarem uma marca. E aí, por outro lado, a gente tem aqui a história do Cabe, que talvez vocês conheçam, que é o cara, né, com o maior número de seguidores no TikTok, né? Esse é o maior TikToker da história, ele tem lá não sei quantos milhões, e ele é um cara que não fala nada, que não dança, não copia ninguém, não faz nenhuma trend, muito pelo contrário, ele lançou várias trends, e ele faz uma coisa que tem super a ver com ele. Ele começou, não sei se vocês sabem a história dele, eu conto nesse meu livro, ele começou também durante a pandemia, porque estava desempregado, não tinha o que fazer, morria de vergonha de falar, começou a fazer uns vídeos, né, tipo, fazendo essa carinha assim que eu amo, né, tipo, né, assim, e aí o cara bombou, e hoje o maior TikToker da história, fazendo uma coisa completamente na contramão. Então, isso faz a gente pensar que existe um caminho, né? E que geralmente as pessoas que criam as tendências, as pessoas que inspiram o mercado, as pessoas que de fato fazem alguma coisa, né, que deixam uma marca, são as pessoas que vão contra a corrente, são as pessoas que fazem as coisas que são diferentes, né? E é sobre isso que eu estou querendo aqui falar para vocês, para encorajar vocês a fazerem isso. Então, se como, né, a revista aí fala, e eu acredito, né, esse processo de construção de marca se dá, né, no cruzamento desses dois olhares, um para dentro e um para fora, agora eu vou falar brevemente sobre esse olhar para fora, né, assim, sobre o olhar para o mundo hoje, para o que está acontecendo no mundo. Eu trabalho com comportamento, com tendências para empresas, enfim, então investigo, analiso muito isso, tenho acesso a muitas coisas e vou compartilhar algumas delas com vocês aqui hoje. A primeira delas é que, assim, hoje a gente vive o fim das tendências, então, né, é muito louco a gente falar em seguir tendência, né, porque hoje, se você abre uma revista de moda, você vê que a tendência é o preto e branco, é o colorido, é o listrado, é a bolinha, é tudo ao mesmo tempo. Se a gente, né, vai numa exposição, se a gente vê a arquitetura, então a gente tem um mix de todas as coisas, desde o início dos anos 2000, a gente vê que nada de novo é feito, tudo é um grande remix de todas as coisas, onde todas as coisas, né, podem ser feitas e misturadas. Então, pensar que você está reproduzindo uma tendência é pensar que você está entrando nessa onda que é uma onda do mundo, mas que é uma onda que não vai levar a gente a lugar nenhum, né, a fazer nada. E, de fato, né, além do fim das tendências, hoje eu acredito que a gente está vivendo, né, de fato, o fim do mundo. Né? Não somente o apocalipse, como muitos de vocês devem estar experimentando e sabem que não é fácil, mas o fim do mundo também que a gente conhecia quando a gente nasceu. Né? Então, todas as coisas que fazem parte da nossa vida e que a gente conheceu quando a gente era pequeno, a escola, o telefone, as relações, a televisão, enfim, supermercado, todas essas coisas se transformaram, elas mudaram, elas perderam completamente o sentido. Né? A gente precisa encontrar um outro jeito de fazer tudo que a gente faz na nossa vida. Mas da mesma forma como a gente muitas vezes segue reproduzindo, como eu mostrei naquelas imagens, a gente também segue no nosso dia a dia no piloto automático, procurando fazer as coisas como a gente sempre fez, né? Sem se dar conta de que aquele mundo que a gente vivia, ele acabou, e que a gente precisa agora encontrar uma nova forma. Eu amo essa matéria da CNN que fala desse brasileiro que bateu um recorde por trabalhar 84 anos na mesma empresa, né? Esse senhorzinho. Isso só existe porque ele começou a trabalhar 84 anos atrás, porque hoje não existe uma pessoa que eu conheço que passe mais de um ano numa empresa. Né? Então, hoje o mercado de trabalho mudou completamente, muitas pessoas não têm nem mais vontade de trabalhar nas empresas, eu tenho falado, estudado, também pesquisado cada vez mais sobre isso, né? Quantas pessoas querem hoje ser autônomas, empreender, né? E aí não é o empreendedorismo perrengue, né? Que muitas vezes vendem para a gente na internet, é de fato ter um negócio, fazer aquilo que você acredita e tal. A gente vive hoje essa mudança no mundo. E o futuro, né, que era aquele futuro que quando a gente era pequeno a gente sonhava, ele acabou também, né, ou ele se transformou. A gente precisa entender que hoje o futuro ele vai ser diferente, que o meu futuro vai ser diferente do seu, para cada pessoa vai ser de um jeito diferente, e que a gente tem hoje a chance de construir, né, com novas ferramentas, com novos caminhos, alguma coisa que possa ter mais sentido para a gente. E o principal indício disso é que a gente vem passando por uma mudança de eras que proporciona essa transformação tão grande nas nossas vidas.
Esse gráfico é um gráfico que fala sobre a internet, se chama diagrama de Baran, e ele fala sobre as 3 eras do mundo que todos nós que estamos aqui vivemos. É uma primeira era onde tudo era centralizado, então o poder, a informação, o dinheiro, a mídia, tudo vinha de um único lugar e se distribuía. E depois a gente começou a ver uma descentralização, então começaram a surgir os genéricos, as cópias, os outros, os segmentos, os nichos e tal. E hoje a gente vive naquele mundo completamente ligado, interconectado, que é esse mundo em rede. E que muda completamente a nossa vida, proporciona para a gente muitos novos caminhos, muitas outras possibilidades, mas também muitos desafios. E quando a gente fala de economia de creators, quando a gente fala de influência, que talvez seja o assunto que tenha mais interesse por parte de vocês, a gente vê que a internet e essa rede possibilitou a gente fazer muitas novas coisas. Agora, ao mesmo tempo, tem muita gente que quer estar na internet, mas que não quer dançar, que não quer fazer dancinha, quer fazer alguma coisa que seja diferente. E o que eu tenho aprendido nesse meu rolê de internet também é que existem muitos caminhos, existem muitas outras possibilidades. Então, como o Cabe, que é um cara que tinha vergonha de falar, e ele começou a fazer os vídeos dele lá e viralizou desse jeito, o meu perfil, quem não conhece, enfim, depois deem uma olhada, eu também sempre tive muita vergonha de falar, de fazer vídeo, essas coisas e tal. Então, o meu perfil ele é somente com fotos, somente com carrossel, com muito texto. Então, assim, eu ganhei esses 300 mil seguidores indo na contramão de todos os gurus de Instagram, que sempre falavam para postar fotos sem camisa, biscoito, e dancinha, e seguir as trends e tal. E eu sequer posto foto minha no feed, sempre fiz um trabalho completamente diferente do que acontecia ali e do que as pessoas mais gostavam, e consegui ter um destaque mesmo fazendo tudo isso. E eu acho que hoje está claro para mim que justamente o meu destaque veio por fazer uma coisa diferente que muitas pessoas não faziam. Outra coisa muito importante da gente lembrar também e pensar é que, por mais que a gente fale de um mundo em rede e a gente fale sobre as possibilidades da internet, tem aqui Martin Luther King, que levou milhões de pessoas para a rua, movimentou milhões, literalmente, com base naquilo que ele acreditava, naquilo que ele sonhava. E esse discurso dele, I Have a Dream, o discurso mais famoso do mundo, e ele fala muito sobre você querer fazer as coisas e engajar as pessoas junto com você dentro de um sonho. Então, por mais que a gente fale sobre rede social, e quando a gente está aqui, a gente vê o TikTok, o Instagram, a gente vê e criadores de conteúdo, pessoas na internet, a gente não pode esquecer da vida real. A gente não pode esquecer, e tem muita gente que bomba na internet e é muito escrota na vida real, e a gente não pode ser assim. E fora isso, eu acho que hoje, na vida real, no mundo físico, existem muitas possibilidades. Então, hoje tem esse movimento muito grande de vários criadores de conteúdo indo para o teatro, indo para fazer espetáculos ao vivo, shows ao vivo, saindo da internet, criando eventos presenciais. Eu fiz o lançamento desse meu livro mais recente, há umas 2 semanas aqui em São Paulo, numa banca de jornal. E aí foi no dia daquela grande catástrofe, que ficou tudo sem luz, o bairro inteiro e tal, Pinheiros, que era onde eu ia fazer, ficou tudo apagado, não tinha gente. E foram muitas pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu não conhecia, saíram de casa, desceram 12 lances de escada e foram lá, porque não tinham luz, e foram lá para comprar meu livro. Algumas nem compraram, mas foram lá para me ver, e tal. E a gente precisa entender que esse também é um caminho, usar a internet para levar as pessoas para o mundo real. E agora, para a gente terminar, é hora da gente olhar para dentro. Apesar de eu já conhecer todos vocês aqui, infelizmente eu não vou conseguir fazer uma análise profunda de cada um de vocês por dentro, mas vou falar aqui algumas coisas que eu acho que foram importantes nesse meu processo de autoaprendizado, de autoconhecimento. A primeira coisa, vocês já devem ter ouvido no avião também, antes de botar a máscara no outro, bote em você. Então, antes de querer salvar o mundo, arrume a sua casa, arrume a sua cama. Então, assim, pensar na gente, estar bem, é muito importante, não é egoísmo, assim, a gente não consegue salvar ninguém, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue criar conteúdo, a gente não consegue trabalhar, ganhar dinheiro se a gente não estiver bem. Então, pensar na gente, pensar naquilo que realmente faz a gente ficar bem é muito importante. E pensar no nosso propósito, pensar naquilo que a gente pode fazer, naquele nosso diferencial, naquilo que a gente pode fazer para o mundo. Eu gosto muito de pensar em propósito como o cruzamento de algo que a gente pode fazer, que a gente sabe, que a gente ama e que se encontra com uma necessidade do mundo, com alguma coisa que o mundo precisa. E é quase que esse match, aquilo que você pode fazer, que você gosta e aquilo que o mundo pode te oferecer.
E eu gosto muito desse conceito de protopia, né? Assim, de uma previsão ativista, de você construir aquele mundo que você quer, de você construir o seu futuro, de você pensar na sua profissão, na sua carreira. Eu tive um professor de escrita uma vez, né, que eu perguntava para ele, mas o que eu estou escrevendo é o quê? Eu quero fazer uma ficção, eu quero misturar ficção com não ficção, eu posso fazer isso? Ele falou, cara, faça o que você quiser, faça um pagode, faça um... Ele falou uma coisa muito engraçada, ele faça um pagode, esqueci agora o nome, faça um obituário, faça o que você quiser, né? E as pessoas que amam aquilo que você faz, elas vão vir. Então, acho que essa é uma mensagem, né, muito importante para a gente se lembrar a todo momento. Esse aqui sou eu, né, que eu mostrei lá no início, e quando eu fui lançar esse livro, teve um amigo meu que leu, e eu conto nesse livro essa minha história, né, de querer ser astronauta, de quando eu era pequeno e tal, papapá. E esse meu amigo teve um insight assim muito interessante. Ele falou: olha que interessante, né? Aquele menino, né, que quando era pequeno, queria viajar para outros mundos, né, para outros universos, né, descobrir coisas, né, e voltar para contar, acabou virando, né, um comunicador, né, que trabalha com comunicação, com tendência, com pesquisa, com comportamento e de alguma forma continua fazendo isso, né? Então, eu sou essa pessoa, né, que tem prazer de investigar, de conhecer histórias, né, lugares, enfim, e contar isso para as pessoas, que foi isso que eu fiz aqui hoje. Então, antes de ir embora, queria agradecer por vocês possibilitarem que eu continue, né, exercendo o meu propósito e fazendo aquilo que eu acredito. Muito obrigado. Valeu.